Nessa segunda aula de matemática básica, a gente vai estudar as frações. Bom, uma fração, ela representa uma divisão. Por exemplo, a fração 1/2 significa 1 dividido para 2. O número que está em cima, ele é o numerador da fração. Numerador. O que está embaixo, ele é o denominador. Denominador. Beleza. Então, o de cima é o dividendo e o de baixo é o divisor. A fração 1/2 significa 1 dividido para 2. Então, 1/2 é igual a 0,5. Beleza. Se eu tivesse a fração 4/2, 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 dá uma divisão exata, dá 2. Então, se a divisão dá exata, não faz sentido eu representar na forma de fração, porque dá um número inteiro. 4/2 eu escrevo como 2, eu não vou deixar na forma de fração. Então, para que serve a fração? A fração ela serve para escrever um número que não é exato, um número que tem vírgula, um decimal, na forma de fração. Ela serve para escrever um número que não é exato sem usar a vírgula. Então, eu só vou deixar na forma de fração uma divisão que não é exata. É para isso que serve a fração. É mais gostoso trabalhar com fração do que com número com vírgula. Beleza? Então, eu tenho aqui decimal em fração e eu tenho dízima periódica em fração. A gente vai aprender agora como descobrir a fração que gera o decimal e a fração que gera uma dízima periódica. Todo decimal tem uma fração que gera esse número. E toda dízima periódica tem uma fração que gera essa dízima também. Dízima periódica é todo decimal infinito que tem alguma repetição. Beleza? Bom, então para começar, a gente vai aprender a descobrir a fração que gera um decimal. Primeira coisa, eu não sei qual é a fração que gera esse decimal. Então eu chamo de x. Tudo que eu não sei, eu chamo de x. Vamos pegar a primeira, 2,61, transformar em fração. Não sei quem é, chamo de x. x igual a 2,61. Beleza. Esse sinal de igual determina uma equação. Se é uma equação, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados. Beleza. Eu quero acabar com essa vírgula. Então, eu posso multiplicar por alguma potência de 10. Fazendo isso, a vírgula ela pode desaparecer. Eu só tenho que observar quantas casas eu tenho após a vírgula. Se eu tiver uma casa, eu multiplico por 10 e a vírgula some. Se eu tenho duas casas, eu multiplico por 100. 3 casas por 1000. E assim vai. Como aqui tem duas casas após a vírgula, eu multiplico por 100. Se eu multiplico esse número por 100, eu tenho que multiplicar o x também. Eu tenho que fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, vamos lá. Vai ficar 100x. E aqui vai ficar 2,61 vezes 100, vai ficar 261. A vírgula vai sumir. Vai andar duas casas, vai ficar o 261 inteiro. Agora, eu quero que fique só o x desse lado. Então, eu tenho que dividir por 100. Se eu divido esse lado por 100, eu tenho que dividir o outro também. Beleza? Faço o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados. 100x para 100 vai ficar só x. E aí eu tenho a fração que gera o número 2,61. É a fração 261 sobre 100. Tá? Bom, aqui eu mostrei para você a lógica. Tá? A matemática ela é uma ciência lógica. Tem que ter lógica as coisas. Não surge do nada. Tá? Aqui é a parte lógica. Monta a equaçãozinha e acha a fração. Agora, o macete, a regra prática. Como que eu vou fazer? É o seguinte, vamos usar o segundo caso para eu explicar o macete. 3,5 para transformar em fração. Em cima, vou colocar aqui, ó, 3,5. Em cima, você copia o mesmo número sem a vírgula. Então, 35. E embaixo, é só você observar quantas casas tem após a vírgula. Se for uma, embaixo vai 10. Se tiver duas, embaixo vai 100. Se tiver três, vai 1000. Como tem uma casa após a vírgula, embaixo vai 10. E está aqui a fração. Bem mais simples, bem mais rápido. Se a gente fosse pegar o primeiro caso, em cima vai o número, copia o número sem a vírgula. Então, 2,61 vai 261. Está aqui. Embaixo, como tem duas casas após a vírgula, vai 100. Tá? O macete é bem mais rápido. Tá? Mas aqui é a forma lógica de como isso acontece. Beleza? Então, decimal em fração dessa forma. Agora, dízima periódica em fração. Como que a gente faz? Tá? Também vou mostrar primeiro a lógica e depois o macete. Tá? Vamos lá. Primeiro, o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é um número decimal infinito que ele tem repetição.
Nem toda dízima é periódica. Pode ser infinito e não ter repetição. Aí não é dízima periódica, tá? E aí não tem uma fração que gera, tá? É importante a gente saber qual número tem uma fração que gera. Decimal tem uma fração que gera e só vai ter a fração que gera se for dízima periódica. Se for uma dízima não periódica, não existe fração que gera esse número, tá? Bom, primeiro, 0,3333 infinitamente. Como transformar isso numa fração? Vamos lá. Primeiro passo, igual a x. X igual a 0,333 infinitamente. Igual a x e chama de equação 1. Chama de equação 1. Beleza. Agora, multiplica por alguma potência de 10. Tá? 10, 100 ou 1000. Aqui não tem como acabar com a vírgula, porque é infinito. Sempre vai ter números para frente. Então, qual o objetivo aqui? É fazer a vírgula andar até a hora que começa a repetir. Por exemplo, 0,3333. Vamos fazer a vírgula andar uma casa só. Fazer ela andar uma casa só, porque aí vai começar a repetir 333 e não adianta. Então, para andar uma casa só, eu multiplico por 10. Concordas? Aí, se eu multiplico esse lado, eu tenho que multiplicar esse lado também. Então, vai ficar 10x e aqui vai ficar 3,333. E aí eu vou chamar de equação 2. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação 2 menos a equação 1. Vou subtrair as duas. Vamos lá. 10x menos x. Tá, x igual a 0,333. Essa é a equação 1. Vou fazer a equação 2 menos a equação 1. Vamos ver o que vai acontecer. 10x menos x vai ficar 9x. Agora, 3,333. 0,333. A parte infinita vai se cancelar, porque tem nas duas. Se aqui tem 3,333 infinitamente e aqui tem 3,333 infinitamente, as duas se anulam. E aí fica só 3 menos 0, que vai ficar 3. 3,333 infinitamente menos 0,333 infinitamente vai ficar só o 3 inteiro. E aí a parte que é infinita vai sumir. E aí a gente tem a nossa fração. Vai ser 3 sobre 9. Dá para simplificar, tá? Dividir por 3 em cima e por 3 embaixo vai ficar 1/3. Tá? Então, 3 sobre 9, que é igual a 1/3, é a fração que gera essa dízima periódica. Tá beleza? Agora eu vou usar esse segundo para eu te mostrar o macete, a regra prática também, que tem nesse caso. Bom, em cima vai ser a parte... vai ser o número sem a vírgula até a parte que ele começa a repetir. Como assim? Ó, vai ser 231, tá? 231. Qual a parte que ele começa a repetir? Ele tem 31 repetindo. Então eu vou pegar o 2 e vou pegar o 31. Não adianta eu pegar mais que isso, porque vai começar a repetir. Então eu pego só o 2 e o 31. Então, sem a vírgula vai ficar 231. Isso eu tenho que fazer menos a parte que não repete. Qual a parte que não repete aqui? É o 2. Então isso menos 2. Embaixo eu tenho que observar quantos números eu tenho repetindo. Aqui eu tenho 31 repetindo, então são 2 números repetindo, então vai 99 embaixo. E aí a minha fração vai ser 229 sobre 99. Essa fração é a fração que gera essa dízima periódica, tá? Vamos pegar o primeiro caso e fazer usando o macete. Em cima é a parte até que começa a repetir, então vai ser só o 3, concorda comigo? Aqui tem 0, não é nada, então a parte que começa a repetir é só o 3. Então vai ser 3 menos a parte que não repete. Só que a parte que não repete é 0, então 3 menos 0 é só o 3 mesmo. Embaixo, quantos números tem repetindo? É só o 3 que está repetindo, é só um número, então é só o 9. Se eu tivesse 3 números repetindo, era 3, 9. 2 repetindo, 2, 9. 1 repetindo, só um 9. 3 sobre 9 é o mesmo que está aqui. Tá? Então, é isso. É o número até a parte que ele começa a repetir, menos a parte que não repete. E embaixo, é só observar quantos números tem repetindo, que vai ser o número de 9 do denominador.
e aí a gente acha a fração que gera as dízimas periódicas. Beleza? Então agora a gente já sabe como encontrar as frações de um decimal e das dízimas. A gente parte para as operações com as frações. Tá? Operações com frações. Vamos lá. Agora as operações envolvendo frações. Para começar, soma e subtração. Depois a gente vai ver a multiplicação e a divisão. Beleza. Para fazer a soma e a subtração, eu tenho que transformar esses denominadores em denominadores comuns. Eu não posso pegar e somar aqui em cima os numeradores se os denominadores são diferentes. Eu tenho que transformar esses denominadores em denominadores comuns. Para isso, eu acho o mínimo múltiplo comum. Como que eu faço? Vamos lá. Eu pego aqui o 2, o 4 e o 5 e eu vou achar o mínimo múltiplo comum. 2, 4, 5. Beleza. Aqui só posso colocar números primos. Números primos divide só por 1 e por ele mesmo. Então é o 2, o 3, o 5, o 7, 11, tá? Bom, primeiro número primo é o 2. Coloco 2. 2 dividido para 2 vai ficar 1. Beleza. 4 para 2 sobra 2. 5 não divide, então eu só conservo ele. Beleza. Dá por 2 de novo, tem esse 2 aqui. Então 2 vai ficar aqui 1 e aqui ficou 1. Agora o 5. 5 só vai dividir por 5. Então eu vou colocar o 5 aqui. Quando eu tiver 1 em todos, eu terminei. E aí é só eu multiplicar os valores que eu tenho aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o meu mínimo múltiplo comum aqui vai ser 20. Eu coloco 20 aqui. Beleza. Agora, eu tenho que analisar o seguinte. O meu denominador aqui, vamos colocar aqui diferente, tá? Ficou 20 para todos, tá? A gente achou o mínimo múltiplo comum. Agora é o seguinte. Eu tinha 2 aqui. Esse 2 virou 20. Ele aumentou quantas vezes? Aumentou 10 vezes. De 2 passou para 20, aumentou 10 vezes. Então, o 1 vai ter que aumentar 10 vezes. Se o denominador aumentou 10, o numerador tem que aumentar 10 também. Concorda? Por que isso? Porque a fração que era antes vai ter que ser igual à que era depois, com o mesmo valor. Só que com o denominador comum. Se eu pegar 1 meio, a gente viu, é 1 dividido para 2, é 0,5. Se eu pegar 10 e dividir para 20, é a mesma coisa, é 0,5. Consegue perceber a lógica? É a mesma fração. Só que aqui ela está com o denominador diferente, que é o denominador comum. Por que eu faço isso? Porque tendo o denominador comum, eu vou operar com os numeradores. Essa é a lógica. Tá? Na prática, ó, o que a gente faz? O que a gente aprende? As crianças aprendem, né? Pega o 20, divide por 2, multiplica pelo 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido para 2, 10, vezes 1, 10. Mas a lógica é a seguinte. O denominador era 2. Para virar 20, ele aumentou 10. Então, o 1 tem que aumentar 10. Para essa fração ter o mesmo valor dessa, só que com o denominador comum. Então, essa é a lógica, né? Aqui, 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Tá? Na prática a gente faz assim, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, mas a lógica é o que eu mostrei antes aqui, beleza? Agora, 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza. Isso vai ser igual. Agora, quando os denominadores são iguais, quando eu estou com os denominadores comuns, eu posso operar com os numeradores. Então, isso aqui vai ficar o 20 para todos, e aí vai ser 10 mais 15. 10 mais 15 vai ficar 25. 25 menos 8. Então, 25 menos 8 vai ficar 17. 17 sobre 20. Tá? Aqui não tem como eu simplificar, porque o 17 ele só vai dividir por 17. E o 20 não divide por 17. Então eu deixo dessa forma. Toda vez que eu puder simplificar, eu tenho que simplificar. Eu tenho que deixar a fração o mais simples possível. Tá? Beleza. Essa é o básico. Tá? O que você deve fazer, achar o mínimo múltiplo comum e operar aqui. Agora, vamos supor que você não lembra como tirar o mínimo múltiplo comum. Você não lembra. O que você pode fazer?
Você pode pegar e multiplicar os denominadores, tá? Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui em cima. Você não lembra como faz o mini múltiplo comum? Você pode multiplicar os denominadores. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Beleza. É diferente do 20. Está errado? Não. Você já vai ver por quê. Dá 40. Vamos colocar aqui. 40. Aqui mais 40. Menos 40. Aí resolve da mesma forma que a gente fez antes. 40 dividido para 2 dá 20. 20 vezes 1, 20. 40 dividido para 4 dá 10. 10 vezes 3, 30. E agora, 40 dividido para 5 dá 8. 8 vezes 2, 16. Vai chegar no mesmo resultado. O que vai acontecer é que vai ter um valor maior. Vai ter que simplificar depois. Mas vai chegar na resposta igual. Vamos lá. 20 mais 30... consegue perceber que é a mesma fração? 10 sobre 20 e 20 sobre 40 é a mesma fração, só está 2 vezes maior. Aqui é a mesma forma, está 2 vezes maior. Aqui era 15, virou 30, era 20, virou 40. É a mesma coisa, só que está 2 vezes maior. Vai ter que simplificar no final, mas vai dar a mesma coisa. Então aqui vai ficar 30, vai ficar 50, né? 50 menos 16 vai ficar 34, né? Vai ficar então 34 sobre 40. Agora, não é a mesma resposta, não é 17 sobre 20. Só que 34 sobre 40 dá para simplificar. Se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, em cima vai ficar 17 e embaixo vai ficar 20. Eu chego no mesmo resultado. A diferença é que eu vou trabalhar com números maiores e eu vou ter que no final simplificar. Mas vou chegar no mesmo resultado, se eu quiser só multiplicar. Mas o certo é você achar o mini múltiplo comum, porque aí você já tem a expressão mais simplificada, né? Não vai ter que ficar simplificando depois. Mas pode fazer isso também, tá? Agora a gente vai partir para multiplicação e divisão. Agora vamos para multiplicação e divisão. Bem, a multiplicação é bem fácil. Você vai fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Não tem segredo nenhum, tá? Então, o de cima vezes o de cima vai ser 3 vezes 5. E embaixo é o de baixo vezes o de baixo, 4 vezes 3. E aí é só fazer o produto. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 3 vai dar 12, tá? Aqui eu posso simplificar. Se eu dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, vai ficar 5 e embaixo vai ficar 4. Então, 3 quartos vezes 5 terços é 5 quartos. Bem fácil. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Beleza. Agora, se eu tiver uma divisão, como que eu vou fazer? Na divisão, eu faço a primeira multiplicada pelo inverso da segunda fração. Como assim? Eu vou copiar a primeira, então vai ficar 2 quintos, e eu faço a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso eu inverto a fração. O 3 vem para cima, o 1 passa para baixo. Vai ficar 3 sobre 1. Eu inverto a segunda fração. E aí eu multiplico, a gente já viu aqui como multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 3 vai ficar 6. 5 vezes 1 fica 5. Então, 6 quintos. Tá? Ou eu posso resolver pelo método ninja, tá? Qual que é o método ninja? É método ninja, eu multiplico cruzado, tá? Esse é o método ninja. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. E aí eu tenho a minha fração. Se não quiser inverter, usa o método ninja, tá? Beleza? Um exemplo de frações, então, para a gente finalizar nossa aula, tá? Vamos lá. A igual a 2xy menos 5z sobre 6x menos 1 meio. Calcule o valor do inverso de A para x igual a 1,25, y igual a 0,4 e z igual a 0,1. Primeira coisa, vamos determinar
qual fração gera esses decimais. É mais gostoso para a gente trabalhar com frações aqui do que número com vírgula, né? Então, a gente viu como faz lá no começo da aula. Vamos lá? Ó, o x é 1,25. 1,25. Qual vai ser a fração? Bom, em cima vai o número igual sem a vírgula. Então, em cima vai ficar 125. Embaixo, como tem duas casas após a vírgula, vai 100. Beleza. Agora dá para a gente simplificar. Se a gente dividir por 25 em cima e por 25 embaixo, vai ficar 5 em cima e embaixo vai ficar 4. É melhor ter o número simplificado para fazer as contas depois, tá? Beleza. Agora o segundo, e o y, né? 0,4. 0,4. Em cima vai o número igual sem a vírgula, então 0,4. 0,4, né? Sem a vírgula. 0,4 é 4. Então em cima fica 4. Embaixo, como tem uma casa após a vírgula, fica 10. Vai 10. 4 décimos. Dá para simplificar. Se a gente dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, vai ficar 2 em cima e 5 embaixo. Beleza. E o z, 0,1. 0,1. Em cima vai o número igual sem a vírgula. Então vai 0,1. 0,1 é 1. Então em cima vai 1. Embaixo, como tem uma casa após a vírgula, vai 10. 1 décimo. Beleza. Estão aqui as três frações. Agora é só substituir na expressão. Vamos lá. 2 vezes x. O x é 5 quartos. Beleza. Isso vezes o y. O y é 2 quintos. 2 quintos. Menos 5z. Menos 5 que multiplica z. O z é 1 décimo. Beleza. Tudo isso está dividido para 6 vezes x. Então, 6 vezes 5 quartos. 5 quartos. Menos 1 meio. Menos 1 meio. Então, primeiro a gente faz os produtos, depois faz essa diferença que a gente tem aqui, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 5 vai ficar 10. 10 vezes 2 vai ficar 20. Então, aqui fica 20. Embaixo, 4 vezes 5 também dá 20. 20 dividido para 20 dá 1. Então, a gente pode reescrever isso como apenas 1, tá? Aqui, tudo isso deu 1. Menos 5 vezes 1 dá 5. Então, vai ficar 5 sobre 10. 5 sobre 10. Tudo isso aqui deu 5 sobre 10. Embaixo, vamos ver. 6 vezes 5 vai dar 30. Então, vai ficar 30 sobre 4 menos 1 meio. Agora, a gente faz isso aqui e faz essa conta. E depois faz a divisão, tá? Bom, 1 menos 5 sobre 10. Aqui não tem nada embaixo, é 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 10 vai ser o próprio 10. Então, vai ficar 10 embaixo. Aí, 10 dividido para 1 dá 10. 10 vezes 1, 10. 10 dividido para 10 dá 1. 1 vezes 5, 5. Então, menos 5. Então, isso aqui vai dar 10 menos 5, 5. Vai ficar 5 sobre 10. Então, aqui vai ser 5 sobre 10. 5 sobre 10 está dividido para isso aqui. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. Vamos ver quanto vai dar. Vem aqui no cantinho, 4 e 2. Por 2 dá 2 e 1. Por 2 dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4. O mínimo múltiplo é 4. Então, vai ficar 4 aqui embaixo. Aí, 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 30, 30. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, é 30 menos 2. Vai ficar 28. 28 dividido para 4 dá 7. Então, isso aqui, tudo embaixo, vai ficar 7. Tá? Então, 5 décimos dividido para 7. A questão pediu o inverso de A. Então, o inverso, a gente vai inverter a fração. Então, vai ficar o 7 em cima, dividido para 5 décimos. Inverte a fração. Tá? No caso, esse aqui vem para baixo e o 7 vem para cima. Então, em cima, 5 décimos.
Agora, 7 dividido para 5 décimos. A gente reescreve, vai ficar 7 dividido para 5 décimos. Tá? Agora, divisão de frações, aqui não tem nada embaixo, é 1. Tá ok. Como que eu faço para dividir frações? A primeira vez o inverso da segunda, ou o método ninja, né? Ya. Então, multiplico cruzado. 7 vezes 10 dá 70. 1 vezes 5 vai dar 5. Então, 70 para 5 vai dar 5 vezes 10, 5 vezes 12, 60, vai dar 14, né? 5 vezes 14 vai dar 70, beleza? Então, essa é a resposta. 14 é o valor do inverso de A para esses valores aqui. Então, a nossa resposta é 14.